Vai fazer daquele mesmo jeito sempre? Você começando? Boa noite, eu errando? Depois edita. Então bora Pois lá. é. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui no nosso canal Careca de Saber e hoje a gente está numa visita. Nós estamos fazendo a visita para um professor ilustre aqui, né, Léo? Pois é, Dr. Félix, amigo, irmão, que é o homem que trata da hora que não tem nenhum dentista tratando, né? Exatamente, na hora de dormir, né? Pois é, odontologia do sono. Bem-vindo, Dr. Félix. Obrigado por receber a gente na sua casa e receber a gente nesse nível aqui, né? É, uma mistura de careca de saber com odonto e vinho, né? Exato, dessa vez foi, né? Olha, Muito obrigado, meu irmão, pela... Olha uma só. honra. Cadê o nosso... Cadê Pois é, o... eu tá fiquei sem a taça. Cobrei. Agradecer a Deus pela oportunidade, pela nossa saúde, né? Pela alegria de encontrar velhos amigos aí. Pois é. Colegas respeitadíssimos da odontologia, professores que devem ter transferido conhecimento a milhares de alunos aí. Pois é, e a gente tá careca de saber que sono é importante. Mas você sabia que o sono tem importância muito grande e que a odontologia pode ajudar muito na qualidade do seu sono? Careca de saber, ó que dupla legal, sério, mais descontraído é o nosso canal. Careca de saber, o sorriso vai brilhar de odontologia. Então, para isso a gente chamou aqui, né? Na verdade, o professor nos recebeu aqui na casa dele e para ele contar um pouquinho da experiência dele, já que ele é um dos precursores aí da odontologia do sono, né? Dentro da área da odontologia. E a gente queria saber, Félix, como é que essa história começou, né? Conta pra gente aí. Eu acho que a melhor maneira de dizer como começou essa história foi como começou esse livro, foi baseado nessa história. Esse livro, Memórias de um Travesseiro, são contos, casos e dicas para você dormir melhor. O que é esse livro? Esse livro eu reuni muitas histórias que eu tenho guardada no meu coração, na minha mente, ao longo da minha vida, desde a minha mais tenra infância, né? Todas as oportunidades que a gente percebia algum distúrbio de sono na família, nos primos que iam nos visitar na nossa casa, no sítio em que a gente morava durante todo esse período, e muitas vezes eu via algum comportamento diferente, Léo, Marcos. Por exemplo, um dos primos era sonâmbulo, né? E a gente não entendia muito bem o porquê, e ele ficava até meio assustado com aquilo, né? Outro primo já um pouco mais velho, com 10, 12 anos, fazia o xixi na cama, e aí com o tempo a gente começou a entender, e hoje a gente busca na literatura o porquê que aquele menino fazia xixi na cama, e relembrando do seu perfil, né, do seu fenótipo, da sua maneira de se comportar, a gente via que hoje a gente via que ele era um respirador oral. E esse menino faleceu aos 49 anos. Bem, da mesma forma que mais tarde, quando eu ia passar as férias do colégio na casa do meu avô, aliás, eu havia terminado o curso primário daquela época, né? Hoje é o primeiro grau, e iria participar de um curso de admissão aos 11 anos de idade. Admissão ao ginásio. Isso. E esse momento a gente tinha que fazer no centro da cidade. E era muito distante do sítio onde a gente morava. E minha mãe, meus pais, né, me autorizaram a ficar na casa do meu avô. Mas eu compartilhava o quarto numa cama ao lado de um tio que roncava de maneira estridente, né? E eu ficava assustado com aqueles roncos. No outro dia ele aparecia com a papada toda rosada, ele era obeso e estava sempre muito mal-humorado, muito irritado. E a gente hoje chegou à conclusão que aquilo era uma apneia do sono. E esse tio faleceu também por volta dos 50 anos, vítima de crises diabéticas. Então, por que eu estou falando isso? Tanto a respiração oral, como a diabetes, como os problemas cardiovasculares, os problemas mentais,
né? O mau humor, o cansaço, a fadiga, a alteração dos reflexos, o estresse, até a depressão, a ansiedade, ela não necessariamente, mas pode ter um vínculo direto com a privação do sono. E essa privação do sono passa desde a insônia e até a apneia do sono. A apneia do sono nada mais é que uma interrupção da respiração durante o sono. Então a apneia, já disse, a falta de oxigênio. Então essa falta de respiração, essa interrupção por mais de 10 segundos é considerada a apneia. E só para concluir, eu estava falando do meu livro, e aí o que me motivou mesmo a entrar nesse tema foi quando eu estava pendurando o meu jaleco como professor, já universitário, após ter concluído minha fase, minha missão aqui na Universidade de Londrina, na Unopar. Eu fui transferido para Curitiba, na Escola de Saúde Pública, e já próximo já de me aposentar, eu tive um problema de hipertensão, uma crise hipertensiva, e fui internado sob a forma de emergência num pronto-socorro de uma UTI hospitalar. E fiquei internado durante 3 dias, já com um princípio de infarto. Mas eu não entendia o porquê, já que eu sempre fui uma pessoa sem qualquer estresse, eu estava num momento até interessante, que já pensando na minha aposentadoria, e porque eu vou ter uma crise de infarto. Muito bem. Passaram-se alguns dias, semanas, e eu vim a Londrina e aproveitei para fazer uma visita a uma irmã que era da área de enfermagem e sempre foi a cuidadora da família, do meu pai, que havia falecido, dos 2 irmãos mais novos, que também perderam a vida precocemente, e da minha mãe, que havia acabado de falecer. E fui para fazer uma visita a ela, levei um pão feito em casa, e quando ela foi cortar esse pão, Léo, eu percebi que as unhas delas estavam cianóticas, estavam azuladas, os dedos bem escuros. Eu perguntei, olha, o que é isso? Eu acho que você vai ter que ir no cardiologista. Ele falou, não, eu já tenho consulta marcada para quinta-feira, era um sábado. E eu falei, então, ótimo, vai lá e depois você me fala. Conversamos bastante sobre vários temas. Na saída, me despedi dela e ela disse, tenha uma boa noite, boa viagem. E eu falei, não esqueça de me contar o que o cardiologista falou. No dia seguinte, domingo, passei em Londrina, viajei para Curitiba. Na segunda-feira fui trabalhar na Escola de Saúde Pública da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Na terça-feira pela manhã, me lembro que eu havia tomado um táxi para passar no sindicato da saúde, que tinha uma ação contra o Estado a respeito da gás, né, que era uma gratificação de auxílio à saúde que eu não havia recebido, e fui questionar, e fui de táxi. E durante o movimento do táxi, recebi uma ligação de outra irmã, dizendo que essa irmã, ela havia falecido. Eu, sem entender nada, fui direto para o aeroporto, comprei uma passagem, e vim para o velório. E consternado com a situação, no outro dia eu fui ao cardiologista e tive a informação de que a causa da morte foi desconhecimento. Ela havia falecido de morte súbita e o cardiologista me disse, ela tinha apneia severa e talvez ela não tenha se dado conta da gravidade da doença. E aí o cardiologista me disse, a apneia mata. Muito bem. Eu não entendia nada de apneia, não entendia nada sobre sono. Dos diversos, dezenas, centenas de encontros odontológicos, palestras, lives, congressos, em que eu havia participado, dos nacionais e internacionais, nunca tive
uma orientação sequer, nunca percebi nenhuma fala de nenhum professor sobre o sono na odontologia. E eu comecei a ler artigos, isso em 2017, comecei a ler artigos do professor Nelson Lorenzi, pneumologista do INCOR, Dr. Luciano Draga, cardiologista também do INCOR, do Estudo do Sono, professor Sérgio Tufik, e eu vi que o buraco era muito mais embaixo. A apneia era uma coisa gravíssima e ela poderia acometer mais de 1/3 da população, e independente de sexo, classe social, raça, a apneia ela estava presente na grande maioria das pessoas adultas e também em crianças, bebês, gestantes, de um modo geral. E é claro que ela vai aumentando a sua incidência à medida que a pessoa vai envelhecendo, a flacidez dos tecidos também vão piorando, e com isso, e principalmente o aumento de peso, né, que o sobrepeso hoje no país está cada vez maior. E aí resolvi fazer um exame, Léo. Resolvi fazer um exame de polissonografia, que é o exame para detectar os estágios do sono e ver se você tem algum distúrbio do sono. E qual não foi a minha surpresa, que eu estava indo pelo mesmo caminho que a minha irmã estava. Também eu era portador de uma apneia grave. Foi aí que mudou a minha vida. E eu ia te falar exatamente isso daí, porque você já havia me contado a história, né, em relação a sua irmã, mas eu não sabia que você já era um apaixonado por esses distúrbios do sono desde antes, né? Já percebia que havia algo de errado em relação ao sono. No seu livro tem uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala que o sono é o remédio, né, para uma série de doenças e tudo mais. E aí você falou aí pra gente em relação ao diabetes, e o diabetes é algo que vem me cativando atualmente, diabetes, obesidade e tudo mais. Então quer dizer que o sono bem regulado, ele pode ser um coadjuvante no controle, vamos colocar assim, em relação ao diabetes. Porque em relação à obesidade, por conta própria, né, eu tive essa experiência, comentamos hoje isso aí, percebia quando eu estava fazendo uma dieta, que eu emagrecia muito mais quando eu tinha uma noite de sono boa. E aí isso daí já é algo, né, tácito, isso daí já é claro em relação aos hormônios de crescimento. Mas em relação ao diabetes, que você falou, e outras doenças crônicas não transmissíveis, então o sono também pode estar relacionado a isso daí? Sim. Ocorre o seguinte, que uma série de hormônios, a gente chama de homeostase, né, o equilíbrio de tudo, né? A gente tem que ter equilíbrio. Sono em equilíbrio, vida em equilíbrio. O que acontece? Nós temos 2 hormônios que regulam a fome e a saciedade. A leptina é o hormônio da saciedade. Então, quando a gente tem o equilíbrio desses 2 hormônios, você vai para um almoço, para um jantar, você come e está satisfeito. Então, a leptina e a grelina estão equilibrados. Isso. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um sono também equilibrado. Você tem que ter um repouso necessário. À medida que você dorme pouco, ou dorme mal, ou tem apneia, ou tem insônia, ou dorme tarde, ou dorme pouco, não adianta você dormir tarde e levantar tarde, porque existe um ciclo. Não é só quantidade de horas de sono. Não, às vezes até atrapalha, se você tiver uma quantidade muito excessiva. Então você tem que respeitar o ritmo biológico pelo qual nós somos criados no mundo. Então a gente tem um horário, tudo tem um ciclo na vida. Né? Você tem um mês, tem um ciclo da lua, tem um ciclo do organismo, ciclo menstrual, tem o ciclo manhã, aliás, dia, noite, luz, circadiano. Então tem uma cronologia, tem uma cronobiologia acima de tudo. Então, voltando aos hormônios da fome e da saciedade. Então, se você dormiu mal, diminui a quantidade de leptina e aumenta a quantidade de grelina, que é o hormônio da fome, da gula.
E aí, você já está dormindo pouco, dormindo tarde, você está mais à disposição dos alimentos. E quando você tem um excesso de grelina, você tem mais necessidade de consumir alimentos calóricos, não é? E Isso. mais à noite. Quanto mais você come à noite, pior vai ser a sua digestão durante o sono, e pior vai ser o seu sono. E com isso você vai dormir mal. Vai Dormindo entrar num mal, círculo vicioso, né? dormindo vai mal, se você retroalimentando, né? Vai ficando ruim a coisa. aí você vai aumentar de peso. Aumentando mais de peso, aumenta a gordura, né? Tanto na boca, na língua, na garganta, né? A circunferência do pescoço, que faz a pressão no canal que passa o oxigênio, né? A orofaringe, e também no abdômen. Então, essa pressão toda vai dificultar a sua respiração, vai diminuir o volume aéreo nos seus pulmões, vai diminuir a emissão desse oxigênio para o sangue, para os vasos sanguíneos, e com isso o coração precisa acelerar um pouquinho para compensar aquela falta de oxigênio. Sim. Com isso, essa aceleração nada mais é do que uma hipertensão. E ele já vem aumentando de peso. Por que a pessoa, quando aumenta de peso, normalmente ela tem uma hipertensão? Ela tem uma correlação mais com isso. força para bombear, né? Entendeu? E aí a pessoa que dorme tarde, ou dorme pouco, ou tem insônia, ou tem apneia, a tendência é ser mais difícil de perder peso. Então, duas perguntas aqui. Então, você falou que a língua também engorda, né? A língua, todos os nossos tecidos engordam, né? Aham. E a língua também engorda. Quando ela engorda, aumenta aquele tecido adiposo, a gordurinha entre as fibras musculares, e com isso ela aumenta de volume. Ela aumentando de volume, ela não consegue ficar na boca porque os dentes não permitem. Então ela vai para onde? Para trás. E quando ela vai para trás, ela fecha a epiglote, que é a tampinha que não deixa entrar alimento na garganta, na orofaringe. E com isso, quando você deita, vai dormir, relaxa toda a musculatura esquelética do teu corpo, inclusive os músculos mastigatórios. Relaxando os músculos, a mandíbula cai para trás, a língua vai junto, que ela já está retraída, e aí fecha por completo a passagem de ar. Você dorme um pouquinho, daqui a pouco acorda assustado, a gente chama de ronco ressuscitatório, porque o cérebro avisa, acorda porque senão você vai morrer, entendeu? E aí nessa hora, a pessoa acorda, respira novamente, adormece. E são micro despertares. Quer dizer, às vezes nem percebe que acordou, né? Não percebe. São porque às vezes o cérebro leva 6, 7, 8 segundos para se dar conta de ficar consciente, para que a pessoa perceba. Quando a gente acorda pela manhã, não demora um pouquinho para você falar que dia que é hoje, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui? Então, demora um pouquinho. Então, esse é o período da consciência, do inconsciente para a passagem para a consciência. Então, nesse momento, a pessoa está tão cansada, porque ela não atingiu o sono profundo, e aí adormece novamente, né? Daqui a pouco ela relaxou novamente, vem outra apneia. Tem pessoas que podem ter 30, 40, 50, 70, 80 vezes durante 1 hora de paradas respiratórias. Durante 1 hora? Durante 1 hora. É terrível. Então, porque um ciclo respiratório, passa assim, ó. Quanto tempo levou? 2 segundos? Então, durante 1 hora, quantos ciclos respiratórios você tem? Sim, claro. Entendeu? É. Então você tem vários momentos de respiração que podem provocar apneia. Você falou uma outra coisa, a questão do tempo. Existe uma quantidade, um mínimo e máximo a ser respeitado de horas de sono ao dia? Esse negócio de tem que ser 8 horas, tem que né? ser 8 Menos. horas. Como é que é isso, né? Ou é individual? Porque não é só tempo agora também, né? Tempo, tempo e qualidade, qualidade. né? Tempo, qualidade e horário certo de horário certo, dormir, né? Uhum. Na verdade, tem pessoas até que desafiam, se gabam, né? Falam assim, eu durmo 3, 4 horas, tô descansado, né?
Existem, é claro que aí depende das faixas etárias, né? O bebê, ele precisa dormir mais tempo, porque está desenvolvendo seu organismo, seu cérebro, principalmente. Depois, o menino de 5 a 7 anos, depois essa criança, o adolescente, enfim. Os adolescentes, normalmente, eles necessitam mais de sono e são os que nem sempre dormem mais. Essa é a minha pergunta depois. Eu vou guardar, porque eu tenho duas adolescentes em casa, vou puxar isso aí eu vou puxar. Sim. Mas voltando à pergunta, é o seguinte: nós temos aquele que tem um dormidor normal, de 7 horas de sono, 7 horas e meia, 8 horas, ele está dentro de um padrão. Agora tem o curto dormidor, sabe aquele que dorme 6 horas e está muito bem descansado. Ele não tem sonolência durante o dia, ele não está bocejando, ele está com a sua convicção cerebral em dia, né? Não tem nenhuma comorbidade, está tranquilo. Tem aquele longo dormidor, é aquele que precisa de mais horas de sono, né? Não é que ele teve distúrbio durante a noite, é que ele precisa de 9 horas, por exemplo. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Então, isso é características individuais. Então, o ideal é você perceber como é que você está no dia seguinte. Isso é importante. Se você está lá... Aliás, um dos diagnósticos que a gente... um dos sinais que pode nos levar aos diagnósticos de sonolência, de distúrbio do sono, é quando você vê a recepcionista, por exemplo, observa um paciente na sala de espera, bocejando, às vezes está cochilando. Esse paciente precisa ser melhor observado. E aí a gente tem testes, né, tem questionários, que são ferramentas importantes para a gente avaliar o sono do paciente. Se ele tem sono quando ele assiste uma palestra, assiste um cinema, se ele cochila no trânsito, que já houve muitos casos. Sim. Aliás, é um índice muito alto de acidentes nas estradas em função da sonolência. O Marcos fez uma pesquisa disso aí, Eu vi né? uma pesquisa. No site do governo, 40% dos acidentes são... Tem alguma relação, Tem né? alguma relação com problemas de sono. 40% é muito alto. 40% é muito alto. Isso assim, em termos de saúde pública, É assustador. É Isso é um uma gasto bomba. imenso, né? E aí a gente vê o tanto de atenção que se dá, às vezes, para outros problemas que matam muito menos, que causam muito menos gastos, vamos Sim. colocar assim, de uma maneira geral. Gasto pessoal, gasto financeiro, gasto de vida, vamos colocar assim. Dá-se uma atenção tão grande para o sono, não estão dando essa atenção toda, né? Exatamente. Eu, muitas vezes, eu viajo a Curitiba, de Londrina a Curitiba, são 400 quilômetros. Quando eu estou sozinho, quando eu estou acompanhado com uma outra pessoa e tal, é até interessante a gente ir de carro dirigindo. Mas quando eu estou sozinho, eu prefiro ir de ônibus. E por diversas vezes, a gente presencia carretas, caminhões capotados na reta, Isso e na foi um negócio, subida. cara, isso foi um negócio que você falou pra gente, e a gente viaja muito junto, e depois disso a gente começou a reparar, é impressionante como meio de reta a carreta tá tombada, não é na curva. Não é na curva, não. Agora, Raramente é na curva. eu recebi a notícia, comentei ainda há pouco, de uma prima que está vindo de São Paulo, e ela Teve um está na acidente aí, Castelo né? Branco, teve um caminhão que capotou. Quer dizer, como que vai capotar na Castelo Branco? Dormiu. Retão? Com certeza. Né? Então a gente tem muitos casos assim, e você falou em 40%, né? Tem um trabalho de um professor chamado Túlio de Mello, da Universidade Federal de Belo Horizonte, e ele fez um levantamento dos motoristas de caminhões da região do Nordeste, e ele teve um resultado até mais alto que esse, que 46% dos motoristas admitiram que dirigiam cansados e sonolentos. E um dado da Polícia Federal de 2023, que um índice aproximadamente de 40 e poucos %, era as causas das mortes provocadas por caminhões. Então,
42, 43% das mortes nas estradas eram provocadas por caminhões. Por caminhões. E tem a questão da obesidade do caminhoneiro, porque é sedentário. É porque as comidas são muito gordurosas, mal, né? Assim, porque o cara dorme dentro Do caminhão. Apesar que hoje tem boleias confortáveis, mas não é igual você tá, né? em casa. Não, além de que eles têm uma série de compromissos, de rigidez de Tem que as entregas, as rotinas, né? São difíceis, são difíceis. Mas e muitas vezes eles almoçam e o caminhoneiro, eu até tenho inveja deles, porque eles têm um apetite fantástico. Nossa, e a comida é muito boa. Onde tem umas paradas de caminhoneiro, pode parar, porque ali a Meu comida pai é sempre boa. dizia isso, aonde tiver muito caminhão parado, que a comida é boa. E, por exemplo, em Curitiba tem algumas paradas, a gente para lá e vê que você come à vontade, é comida gostosa, comida caseira. Só que às vezes ele tem que seguir viagem. E aí vem a sonolência prandial, que a gente chama, pós o almoço, e aquela sonolência vai ser uma das causas desse acidente. De acidentes. Ô Félix, deixa eu voltar naquela questão do adolescente, né? A gente tem muito paciente adolescente, né? Nossos alunos têm muitos pacientes adolescentes, e eu particularmente tenho 2 em casa, né? E como é que é essa questão? O adolescente, então, ele precisa de mais sono, ok. E o ritmo circadiano dele, você conversava com a gente à tarde, você me falou, é um pouco atrasado. Então, geralmente, ele dorme um pouco mais tarde. Mas não quer dizer que esse mais tarde é 2 da manhã com o celular na cara. Como é que é isso daí, velho? Porque isso passa a ser perigosíssimo para os próximos anos aí. É a geração que vai cuidar da gente, né? Sim. Inclusive, é um questionamento muito grande com relação aos horários de aula do 2º grau, por exemplo, desses meninos que não conseguem dormir cedo, dormem tarde, e no outro dia pela manhã, ou eles chegam atrasados na aula, ou chegam de uma maneira que tem um aproveitamento escolar muito abaixo da média. Mas que fique claro que o dormir tarde, galerinha, não é dormir tarde porque tá no celular, não. É dormir tarde por causa do ritmo mesmo, né, velho? Isso. Não então, esse atraso do ritmo, mas muitas vezes é causado pela luz. O excesso de luz faz com que atrasa esse ciclo circadiano em função da melatonina, que não é liberada. Ela só vai ser liberada depois que você diminuir as luzes claras, luzes brancas e azuis, né? Onde você tem uma luz amarela. O ideal é, se você tem um horário para dormir 10 horas, por exemplo, quando chegar 8h30 da noite, 9 horas, vai reduzir as luzes da casa. Desliga a televisão, deixa o celular num canto ali, não vá em computador. Eu já estou até ficando com vergonha aqui do desliga da televisão, já estou até virando para casinha. Tudo que a gente não faz, né? Mas isso é fruto da vida moderna, né? Sim. Não tem como você evitar, né? Agora, a luz branca. Eu sou um cara que eu gosto de iluminar minha casa toda com branco. Não é o ideal, então. No quarto não é o ideal ter luz branca, é isso? Não é o ideal. Não é o ideal. Eu me lembro que na minha infância e adolescência, morando no sítio, chegava às 6 horas, já, dependendo da época do ano, 6 horas, 6h30, já estava bem escuro. A gente tomava o banhote lá, inicialmente era de bacia, depois que o meu pai comprou um chuveirão lá com uma corda que colocava água. Ia virando e girava. E aí a minha mãe já estava fazendo a sopa e a gente ia fazer a tarefa, depois tomava a sopinha ali, 8 horas da noite, o lampiãozinho aceso lá, que não tinha luz elétrica. Então aquela luzinha amarela já induzia o cérebro que já Estava tinha na hora de recolher. Você tá falando isso, eu tô lembrando da chácara da minha avó. Você me trouxe agora uma lembrança da infância. Tinha luz elétrica, mas era uma luzinha fraquinha, que minha avó ainda tinha. Essa luz não comprava luz forte, não, comprava fraquinha. E as lâmpadas E realmente incandescentes da época. na lâmpada incandescente. Realmente fica um lugar mais aconchegantezinho, né? Mais... Então, quando Thomas Edison inventou a lâmpada, Sim. não é? Ele não imaginava que fosse criar essa discordância, né, entre essas orientações. É claro que a vida moderna ela avançou de tal maneira que aí as cidades ficaram iluminadas. Antes eram uns tomatinhos que tinham nos postes, né? Não é? Mas aí por uma questão de segurança vai se clareando mais e tal.
Tudo bem. Agora, dentro das casas começaram a vir aquelas luzes mercúrio, aquela luzes mais claras e LED, as fluorescentes, né? E aí a recomendação hoje é você colocar luzes amarelas, luzes frias, né, mas amarelas. E no quarto é bom você ter um abajur com uma luz amarela ou laranja, porque induz o cérebro ao sono, porque você já está sabendo que o teu cérebro entende, porque como que a gente entende isso? É assim, as pupilas captam os raios da luz, né? O nervo óptico transmite essa luz para um setor do cérebro, na parte frontal do cérebro, que chama núcleo supraquiasmático. Esse núcleo envia um estímulo para a glândula pineal. Quando essa luz vai escurecendo, né, vai diminuindo, vai amarelando, ela vai enviando esse estímulo. Aí essa glândula recebeu esse estímulo, opa, tá na hora da cidadão dormir. Então ela começa a produzir a melatonina e diminui a produção de cortisol. Então, lembra-se que no início eu falei que tudo é uma questão de equilíbrio? Então, quanto mais luz, mais cortisol, menos melatonina. Diminui a luz, a tendência alterar isso. Ok? Quantas pessoas não dormem no cinema? Né? Sim. Minhas filhas ficam bravas comigo quando eu vou no cinema, eu falo para elas, fica tranquilo que antes do meio eu já estou pronto de novo. Não, vocês me adoram. Não, e agora tem uns agora o cinema é poltrona, meu. Uma câmera para você. É muito confortável. Eu já compro 2 ingressos para as 2 sessões para poder seguir. A primeira sessão é dormindo. Mas em condições já dava cobertinho, né? Então o fato de eu dormir no cinema não quer dizer que é porque eu durmo mal, não, né? Porque o cinema me deixa preparado para dormir, então, né? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Ele tem que dar uma puxada de orelha, não tem jeito, cara. E então acho que, né, para um primeiro programa a gente falando disso, eu acho que daria um. Falando bastante, dá pra gente fazer mais alguns. Eu vou fazer assim, não é com segundas intenções, não, mas a gente volta de novo para uma situação dessa daqui, né? A gente volta de novo. A gente volta de novo, né? Pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu acho que o Dr. Félix, além, né, de ser uma simpatia, um grande amigo e tudo mais, e receber sempre muito bem, né, em sua casa, deu para perceber que ele está conhecendo um pouquinho só de sono, né? Dando palestras aí no mundo todo, falando no mundo todo. Vai agora para... Tá indo agora para Espanha, Portugal. Né? Vai em Portugal, Tá indo vai para o Mediterrâneo. Vai para o Mediterrâneo. Vai ter uma palestra no cruzeiro. Num cruzeiro, né? Num cruzeiro. Pouca coisa não, gente. Não, o homem é grande, o homem é grande. Então, te agradeço, Félix, por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho, né, desse seu conhecimento, e quero te deixar aí convidado para estar outras vezes, né, Marcos? É um prazer e uma honra. Opa, muito obrigado. Ter você aqui no nosso canal, e espero sim que você nos brinde com outros ensinamentos aí, agradecer pelos livros. Agradecer pelo livro que nós ganhamos, né? Os livros autografados e tal, isso daí vai ficar primeiro na leitura, primeiro na cabeceira, depois na estante. Porque inclusive é isso, né? Tá aqui, ó. Memórias de um Travesseiro, contos, casos e dicas para ler na cama e dormir melhor. Exatamente. Eu que agradeço, e quem sabe um dia a gente possa fazer uma visita a vocês em Bauru. Por favor. E se tiver uma oportunidade de reunir um grupo de pessoas interessadas, a gente pode trocar ideias, transferir conhecimento, aprender um pouco também. É uma interação, né? A cada dia a gente está aprendendo com histórias, casos. E eu dediquei esse livro à minha irmã em função do que aconteceu, né? E aí se tornou uma história de vida, né? Um propósito para salvar outras pessoas e evitar que outras famílias passam pela mesma dor que nós passamos por desconhecimento. Isso aí. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos e selemos mais uma vez, né? Valeu, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. E gostou aí, já sabe, deixa o like,
compartilha e vamos em e frente. se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Isso aí. Grande abraço e até a próxima. Sabe tudo de dente no papo informal. De coroa canal, eles vão te explicar. Com risada e saber. Perfeito, meu irmão. Bom demais, cara. Esse, se a gente ficar aqui, tem história até amanhã. Carecas de saber.